Hoje nós vamos ver como uma série de acontecimentos no ano de 1917 colocaram a Rússia como uma das grandes protagonistas do século XX. A aula de hoje é sobre a Revolução Russa. Então, se liga aí, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoas! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Fundamental da História. Se você é novo, se você é nova por aqui, faça um favorzinho aqui pro tio. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Eu vou falar que se você fizer isso, ainda hoje você vai receber uma boa notícia. Então não perca, porque tá valendo a pena, beleza? Pessoas, bora aí falar sobre a Revolução Russa? Antes de mais nada, são importantes algumas informaçõezinhas sobre os precedentes da Revolução. Então aí a gente volta um pouquinho no tempo, vamos aí entre os séculos XVI e o século XIX. O que é importante saber? Que a Rússia era um país predominantemente rural, ou seja, 80% da população vivia no campo, camponeses, certinho? Numa condição muito degradante de trabalho, de fome, de miséria. Politicamente a Rússia era governada por uma monarquia absolutista. O que é isso, professor? É quando um imperador, no caso o czar russo, tinha todos os poderes concentrados em suas mãos. E outra coisa, tá? Economicamente falando, a Rússia estava muito atrasada em relação às potências industriais lá do século XIX. Estou falando de Inglaterra, de Alemanha, por exemplo. Belezinha? O que acontece então? Por volta da metade desse período aí do século XIX, o czar, o imperador Alexandre II, ele tenta promover algumas reformas com o intuito de modernizar o seu país, trazendo indústrias com capital com investimento estrangeiro, principalmente da Alemanha. Algumas ferrovias vão se desenvolver aqui, acolá. As cidades como Moscou e São Petersburgo vão ter algumas indústrias, ainda assim com um atraso comparado às outras potências. Assim como ocorreu em vários outros países, quando as indústrias começam a chegar na Rússia, alguns probleminhas surgem. Por exemplo, estou falando aqui das condições de trabalho precárias para os trabalhadores, jornadas de trabalho extremamente puxadas, extensas, aí beirando às vezes 16 horas por dia, e isso vai fazer com que os trabalhadores acabem se mobilizando. Vai se formar o que nós conhecemos aí como classe operária ou os proletários. Belezinha? Além, é claro, né, daquela outra camada que são os donos das indústrias, os empresários, os industriais. Estou falando aí da burguesia industrial. Fechou? No ano de 1905, o czar Nicolau II, ele coloca a Rússia num conflito armado contra o Japão, uma guerra Rússia versus Japão, em luta aí por um território que pertencia à China, na verdade, tá? E o fato é que o Japão deu uma cacetada na Rússia nessa guerra. Foram muitas baixas russas, ou seja, mortes além de perdas financeiras aí, porque guerra tem custo também. Quando você perde a guerra, é pior ainda. Bom, isso leva a população russa a se mobilizar, seja dentro ou fora das fábricas, e ir fazer protesto, ir para as ruas. Onde que eles vão fazer esse protesto? Na frente do palácio do imperador Nicolau II. E aí, no ano de 1905, vai acontecer um dos episódios mais trágicos da história daquele país, que foi o chamado Domingo Sangrento, que você não vai confundir com o Sunday Bloody Sunday do U2, que é um outro Domingo Sangrento da Irlanda. São acontecimentos diferentes aí, ok? Mas o que tem a ver o Domingo Sangrento russo de 1905? Isso vai fazer com que a população fique ainda mais revoltada contra o seu imperador, contra o seu monarca absolutista. E as séries de protestos vão aumentar mais ainda, a ponto do czar tomar uma atitude, né? Ele vai tentar aí chamar alguns setores da sociedade para, de repente, até, quem sabe, governar com ele. Ele vai criar o parlamento, no caso da Rússia era conhecido como Duma, ok? E o que mais? Ele vai também pedir para que seja redigida uma constituição, leis, para que ele não tenha tantos poderes absolutos, para que ele demonstre que está tendo aí um diálogo com a sociedade.
A questão é que, gente, isso aí foi uma coisa mais para enganar, para inglês ver, né? O tempo vai passando, as condições de trabalho são cada vez mais precárias e a organização dos trabalhadores cada vez melhor, ao ponto deles formarem aí os famosos sovietes, conselhos, assembleias de operários, que futuramente vão até criar uma forma de governo paralelo ali na frente, ok? O que você precisa saber sobre 1905, esse ano que nós acabamos de falar aí? Esse ano é conhecido como um ensaio da Grande Revolução, que vai acontecer em 1917. Por quê? Porque a população já foi para as ruas, já teve conflito armado, tá? Mas nessa o imperador triunfou e criou esses mecanismos para dar uma segurada, para dar uma dobrada aí na população russa. Beleza? Essa organização aí das camadas sociais da Rússia, elas vão se dar em dois agrupamentos muito expressivos, tá, pessoas? De um lado você vai ter aí os liberais, mais ligados a uma burguesia, os grandes proprietários aí, eles vão, da dissidência de um partido, vai se formar um outro partido chamado mencheviques, a minoria, tá? Esses caras aí então, eles vão ser um viés um pouco mais liberal da economia. De outro lado, os operários, liderados por Lenin e por Trotsky, não esqueçam esses dois nomes, vão formar os bolcheviques, a maioria, essa sim com muita inspiração socialista. Professor, me explica um pouquinho esse negócio de socialismo que eu não entendi até hoje. Galera, socialismo, eu vou falar aqui do socialismo científico, que é o que interessa pra gente. Existem alguns tipos de socialismo. Cientismo científico foi aquele desenvolvido por Friedrich Engels e por Karl Marx. Não se esqueça de Karl Marx, tá? Porque ele com o Engels escreveram um manifesto conhecido como Manifesto Comunista, e também o Marx vai escrever o Capital, um outro livro importante, no qual ele vai dizer que a sociedade é movida por luta de classes. Sempre vai haver, aí, por exemplo, exploradores e explorados, patrícios romanos e escravos, senhores feudais e servos, que mais aí também? Patrões empregados, por que não? Tá? E desses movimentos de luta de classe, de tensão social, sempre um sistema novo surge. E qual seria o último dos sistemas, aquele que traria o bem-estar, que traria uma divisão igualitária da riqueza para a sociedade? O socialismo, que seria convertido em comunismo um pouquinho depois, ok? Mas para isso Marx dava um conselho aos trabalhadores do mundo todo, univos contra os seus exploradores. Chegou o ano de 1914 e a situação da Rússia, que era definitivamente complicada aí em termos econômicos, sociais, políticos, piora ainda mais quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente. Os russos eles vão sofrer uma série de derrotas para o pessoal da Tríplice Aliança, principalmente para o pessoal da Alemanha, ao ponto da população cada vez mais se revoltar contra o seu imperador, Nicolau II, e os dois movimentos, os bolcheviques, os mencheviques e vários setores da oposição, partirem para cima do imperador. Em 1917, estou falando de fevereiro de 1917, os mencheviques e o seu exército branco, comandado por Kerensky, vão tomar o poder e proclamar uma república na Rússia. Então, uma república com tendências liberais. Fechou? O que acontece, né? O tempo vai passando e toda aquela questão social ali, de pobreza, de miséria, não melhora. Ao ponto dos bolcheviques, a ala que ficou de fora, encabeçada pelo Lenin, tentar um ataque também, dessa vez, sobre os mencheviques, né? Uma vez que o imperador já tinha caído. No exílio, Lenin ele vai escrever as Teses de Abril, no qual ele vai defender que o povo russo merece paz, pão e terra. Paz, tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, pelo amor de Deus. Pão, as pessoas precisam se alimentar. E terra, lembrando que a maioria era camponesa, reforma agrária, terra para todos. Vai chegar ao mês de outubro de 1917 e o Exército Vermelho bolchevique, comandado por Trotsky, vai invadir mais uma vez o palácio. Dessa vez eles é que vão triunfar, não mais sobre a antiga monarquia, mas dessa vez sobre o Exército Branco e sobre Kerensky. E os bolcheviques vão tomar o poder em outubro de 1917. Está tudo resolvido? Está tudo calmo? Claro que não, né? Na Rússia o bagulho é louco. E aí o que acontece?
de 1918 até 1921, Exército Branco contra Exército Vermelho, uma guerra civil na Rússia, envolvendo outras forças ainda nesse caldeirão que era aquele país, tá? Finalmente, em 1921, aí sim, os bolcheviques, o Exército Vermelho vence, o socialismo é implantado definitivamente, mas Lenin teve um choque de realidade, ele, o grande líder aí do país, logo em 1922. O que ele percebe? Diferentemente do que Marx dizia, né? Marx dizia que o socialismo era bom porque dividiria a riqueza igual entre todos. Ele se deu conta que na Rússia o que existia lá era muita pobreza. Então era preciso passar por uma fase de desenvolvimento econômico do país. Ou seja, medidas capitalistas. Pô, um socialista agora vai ter que implantar medidas capitalistas? Sim, investimento estrangeiro, privado, várias medidas aí que o Lenin falava, gente, calma que a gente vai dar um passo para trás, ou seja, medidas capitalistas para dar 2 para frente, socialismo triunfar de vez. E aí que ele elaborou o NEP, né, o novo plano econômico que vinha com esse intuito, que deu até bons resultados, tá? Então começa um desenvolvimento legal econômico aí da Rússia naquele período. Lá para o fim do ano de 1922, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Outros países vão se juntar à Rússia, um bloco aí de vários países fronteiriços ali com a Rússia, e vão criar a União Soviética, que na verdade não era um país, mas um conjunto de países. Vamos lá, vamos seguir. 1922 até 1924, Lenin está no comando. Lenin vai ficar doente, vai morrer, e aí vai começar uma disputa pela sucessão. Um dos possíveis substitutos era o Trotsky, aquele que liderava o Exército Vermelho. Uma outra liderança de oposição ao Trotsky era Joseph Stalin, que acaba vencendo a disputa lá no Partido Comunista, agora Partido Único, né, lá na União Soviética. E então, desde então, Stalin vai ser o líder da União Soviética. Sobre Stalin, algumas coisas são importantes falar, tá? Primeiro, conseguiu um bom desenvolvimento econômico, coloca a Rússia aí como uma das potências econômicas e militares do século XX, porém, a custo de falta de liberdade, de censura, de perseguição a opositores, de campos de concentração, de tudo de pior que você pode imaginar que uma ditadura tenha, ok? De qualquer forma, as consequências aí do triunfo da Revolução Russa foi a formação da União Soviética, o desenvolvimento econômico desse próprio bloco, que coloca o país como sendo uma das 2 grandes potências do mundo ao lado dos Estados Unidos, com quem começa aí a famosa Guerra Fria. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, para um próximo bate-papo nosso. Espero que você tenha curtido aqui, tenha ficado até o final. Valeu, pessoas, um abração, tchau, fui.